Lucas, capítulo número 6, verso número 43. Deus abençoe os irmãos que aqui estão, vocês que estão nos assistindo. Eu quero trazer para os irmãos hoje um estudo sobre os frutos que nós devemos produzir, a importância do cristão produzir bons frutos. Mateus, capítulo número 6, verso número 43, vai dizer assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Vamos agora para Mateus, capítulo de número 12, verso de número 33. Mateus 12, verso de número 33, que diz assim: ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, irmãos, Jesus ele estava exercendo o ministério dele na Galileia. E se os irmãos vierem um pouquinho mais atrás, no início do capítulo 12 de Mateus, os irmãos vão ver que Jesus estavam argumentando com os fariseus. Os fariseus eram uma classe religiosa que existia na época, que eles observavam minuciosamente a prática da lei. Só que eles deixavam de praticar aquilo que Jesus considera o mais importante. Eles deixavam de praticar o amor e a misericórdia. E Jesus, nesse texto, ele vai mostrar, ele vai apresentar para nós duas qualidades de árvore. Jesus vai mostrar que existem dois tipos de árvores. E ele vai falar que a árvore boa, ela produz bons frutos. E a árvore má, ela produz frutos maus. É interessante que Jesus diz assim, ó: pela árvore, pelo fruto, nós conhecemos a árvore. Então, se o fruto é mau, a árvore também é má. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Quando Jesus nos tirou, irmãos, deste mundo de trevas, deste mundo de pecado, nós praticávamos exatamente aquilo que não agradava a Deus. Portanto, nós praticávamos frutos sim, mas nós praticávamos frutos maus, frutos que não agradavam ao Senhor. E Ele nos perdoou, nos lavou, nos regenerou, nos limpou, colocou em mim, colocou em você o Espírito Santo do Senhor que hoje habita em você. E o que Ele espera de nós hoje? Ele espera que os seus filhos produzam frutos bons. Nós, como filhos de Deus, nós agora andamos em novidade de vida. E quem anda em novidade de vida, quem anda cheio do Espírito Santo, se espera que ele produza frutos bons. Porque não há como o Espírito Santo residir em mim e eu produzir frutos maus. O olhar nosso agora de cristão, quando nós aceitamos Jesus, ele é outro. O nosso pensamento é mudado. Quem aceitou Jesus aqui sabe a forma que pensava e a forma que hoje pensa. Quem aceitou Jesus sabe como falava e como fala agora.
Tem pessoas que quando veio para a igreja falavam um monte de gíria, né? E quando você ia conversar com ele no começo, né, irmão Paulo, você ficava até horrorizado. E não precisou muito tempo. O Espírito Santo que passou a habitar nele foi o quê? Foi lavando, foi limpando, foi regenerando. E do nada ele parou de falar daquela forma. E até ele fica surpreendido. Quando você vai conversar com a pessoa, ele fala: irmão, não sei o que aconteceu. De repente, eu parei de falar daquele jeito. Outros que andavam de qualquer forma, falam: o Senhor mudou até o meu jeito de andar. E Ele muda mesmo. Quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, quando nós damos liberdade, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós somos totalmente mudados. Nossos sentimentos que eram maus, agora passam a ser sentimentos bons. Talvez aquela pessoa que desejava o mal para os outros, quando o Espírito Santo entra dentro dele, ele passa a ser uma boa árvore. Agora ele passa, mesmo com aqueles que pensam mal dele, ele passa a desejar coisas boas. Porque não há como produzir um pensamento mau, uma árvore que é boa. Uma árvore que é boa, regenerada e cheia do Espírito Santo de Deus. Não são as circunstâncias que fazem os seus frutos, mas é aquilo que está intrínseco dentro dele, que vai produzir os frutos. E os frutos são de vida, e os frutos são de esperança, e os frutos são de justiça para com o nosso Deus. Se nós somos salvos, regenerados e transformados, não há razão para que nós produzamos frutos maus. Até mesmo porque, irmãos, a nossa árvore, ela está plantada em terra boa. Qual que é a terra que a árvore nossa está plantada? A árvore é o Evangelho, é a palavra de Deus. E se ela está plantada numa terra boa, ela não pode ser estéril, ela tem que produzir frutos. Porque existe também aquele que não produz fruto nenhum. Mas nós, como cristãos, nós devemos produzir frutos, porque nós estamos plantados numa terra boa, que é a palavra de Deus. E esta terra, ela é regada todos os dias com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, se nós somos alimentados, irmãos, com a palavra de Deus, temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos que produzir muito e produzir bons frutos. Porque Deus nos chamou, irmãos, para que nós produzamos frutos. E nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Portanto, nós não podemos levar uma vida infrutífera. O cristão, irmãos, ele não pode de nenhuma forma ser infrutífero. E eu vou mostrar aqui para os irmãos o porquê que o cristão, ele não pode ser infrutífero. Antes nós produzíamos, mas produzíamos frutos maus. E hoje nós precisamos produzir frutos que honrem a Deus e frutos que glorifiquem o nome do nosso Senhor. Antes nós produzíamos frutos maus porque nós vivíamos na prática do pecado. Mas hoje, salvos, lavados, remidos no sangue do Senhor, como cristão, nós temos sim que produzir frutos e não podemos nos conformar com a esterilidade. Nós não podemos nos conformar. Até mesmo porque a Bíblia vai nos mostrar em Lucas 13, se os irmãos abrirem aí a sua Bíblia em Lucas 13, que Jesus, ele faz uma analogia com uma árvore infrutífera, falando uma parábola, ensinando uma parábola. E Jesus, nessa parábola, ele ensina algumas coisas muito importantes. Ele ensina que a árvore infrutífera, ela ocupa um espaço na lavoura. Ela preenche para si um espaço que poderia ser ocupado por uma outra árvore que produzisse frutos. E ele vai falar que o dono da vinha não gosta de ter na sua vinha uma árvore que não produza frutos. Porque se a árvore é plantada, ela precisa o quê? Produzir frutos. Já pensou, irmãos? Você plantar lá, irmão Paulo, na chácara, plantar um pé de banana, e ele esperar lá o tempo que for, e essa árvore não produzir frutos, irmão,
você vai ficar muito triste, porque ela vai ocupar um espaço no seu terreno. Ela não vai ter a finalidade para a qual ela foi plantada ali. E isso vai entristecer o coração do irmão. Você já imaginou Deus que te tirou do mundo, te lavou, te comprou, te redimiu, te purificou, plantou você numa terra boa, e agora olhar para nós e ver que nós não produzimos frutos? Imagine o dono desta lavoura, como que ele não fica insatisfeito. Aqueles que plantam tâmaras, eles precisam aguardar, se eu não me engano, 10 anos, né? Não, é mais, né? É muito mais que 10, né? Tâmara, eu não me lembro agora, mas tâmara, ela precisa de muito tempo. Eu acho que quem planta tâmara é só os seus filhos que acabam colhendo ela. Mas você já imagina você plantar uma tâmara falando assim, ó, vou esperar o tempo que for para ela produzir. Daí você espera lá o tempo que for. Eu não me lembro agora, se alguém puder pesquisar e me falar, mas eu sei que é muito tempo. Daí você espera lá o tempo que é para ela produzir. Daí passa esse tempo e essa tâmara não produz absolutamente nada. Imagine a insatisfação que você vai ficar em ver que este produto, que esta árvore que você colocou no seu jardim, ela não produziu. Por quê, irmãos? Porque uma árvore plantada que não produz fruto, ela apenas usufrui dos benefícios que o agricultor proporciona, mas ela não dá fruto. É o irmão Paulo que colocou ela lá, plantou, dedicou seu tempo, colocou esterco, colocou água. Quando não chovia, ele ia lá preocupado, regava, né? Aparava as folhas que estavam secas, né? Cuidava para não chegar nenhum bicho perto, para não chegar nada que estragasse aquela planta. Para essa planta não produzir nada, ela somente absorveu tudo aquilo que o agricultor lhe deu, mas ela não produziu nada para o agricultor. Por isso que nessa parábola que Jesus proferiu da figueira estéril, Jesus disse que o dono da vinha foi procurar fruto numa figueira que ele tinha plantado na sua vinha, mas não tinha fruto. E o dono da vinha disse ao vinhateiro, não há fruto nesta figueira, corta-a. E o vinhateiro pediu ao dono da vinha mais um ano, para escavar e colocar esterco para ver se desse fruto. Se não desse, mandaria cortá-la. Talvez você ainda não produziu frutos, mas nessa noite o vinhateiro, ele está aqui em nome de Jesus, dizendo, espera mais um ano, que eu vou adubar, vou colocar esterco, eu vou cuidar. E eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, que você vai produzir frutos, porque é isso que Deus espera de você. Tanto é isso que Deus espera de nós, irmão, que em João capítulo número 15, verso de número 2, a Bíblia é bem clara. Jesus dizendo, ele disse assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atiro fora. E toda aquela que dá fruto, limpo, para que dê mais fruto. Por isso que às vezes tem pessoas que são, irmãos, cortadas, porque essas pessoas não produzem frutos na obra do Senhor. Usufruem da terra, utilizam todos os benefícios que a terra proporciona. Às vezes ficam até muito tempo na terra, mas não conseguem produzir frutos para o reino do Senhor. E aí a Bíblia diz que o dono da vinha, ele vem, corta esta vara. E aquela que está dando fruto, ele vem e limpa, para que produza mais frutos. É por isso que você que dá frutos, muitas vezes, entenda comigo, quando o vinhateiro vai limpar, irmãos, esta vara, ele usa, né, uma tesourinha, para ele ir cortando tudo aquilo que não é bom, né, naquela vara. Ele vai limpando ela, né, e vai tirando tudo aquilo. Por isso que muitas vezes nós sofremos algumas coisas, quando nós estamos dando fruto. Quem nunca falou assim, Senhor, mas eu tenho dado fruto na sua casa, e eu estou passando por esse problema agora. Mas fica tranquilo, é só o dono da vara limpando a vara, para que você produza mais frutos, para o reino dele, em nome de Jesus. Limpar as varas às vezes dói um pouquinho, né, irmãos? Às vezes dói um pouco, quando o vinhateiro chega lá e começa, né, eu vou cortar aqui. É igual as irmãs que cortam o cabelo, né? Que fala que corta para crescer mais, né? O vinhateiro é a mesma coisa. Ele vai lá e corta a pontinha do galho, né? Ele vai limpando, né? Vai acertando as arestas, para que este
galho ele possa produzir muito mais fruto. O crente é infrutífero quando, irmãos? Quando que o crente ele se torna infrutífero? O crente é infrutífero, irmão, quando ele não faz nada para o reino de Deus. Você já viu aquele crente 007? Que às vezes nem a Bíblia ele leva para a igreja para os vizinhos não perceber que ele é crente. Ninguém sabe que ele é crente. Quando alguém fala assim perto dele, ele está no mercado, e você fala assim: ô irmão, paz do Senhor. Se tem um vizinho, ele fica até assustado. O vizinho fala: mas você é crente? Ele fala assim: eu sou, né? Com medo ainda. Porque é aquele crente, irmão, que ele não produz nada para o reino de Deus. Ele não evangeliza ninguém. Se tiver alguém falando mal do reino de Deus, ele nem fala, vai defender, e também nem mete pau. Ele fica neutro. Mas ele não produz nada bom e também não faz nada que está ao seu alcance para ajudar o reino de Deus aqui na terra. E todos nós sabemos, e a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado como, irmãos? À força. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para que o reino de Deus ele continue sendo estabelecido aqui nessa terra. Nós estamos lutando, estamos produzindo frutos para o reino de Deus. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, para que nós não sejamos infrutíferos na obra de Deus, não fazendo nada que agregue para o reino do Senhor. Tem outros que pelo contrário. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz assim, ó: aquele que não é por mim é contra mim. A Bíblia que diz, né? A Bíblia fala que não pode o reino estar o quê? Dividido, porque senão ele não subsiste ao próprio reino. Tem aqueles que além de não produzir nada, irmãos, eles ainda vão falar mal do reino. Ele fala mal da igreja A, fala mal da igreja B, fala mal da igreja C. Certo é só a dele, né? Às vezes fala mal até da dele. E a Bíblia é bem clara, irmãos. Ele está fazendo o quê? Ele está do lado de lá. Ele não está ajudando o reino de Deus. Pelo contrário, ele está produzindo o quê? Maus frutos. E pelos frutos, daí eu fico olhando assim, eu falei: eu já conheço essa árvore. Eu já vi essa árvore. Eu sei de onde ela é. Eu sei a raiz dela. Eu sei quem cuida dela. Eu sei quem que trabalha nela. Deus não é. Nós devemos tomar um cuidado. O crente também é infrutífero, irmãos, quando ele não pensa no seu próximo. Você já viu aquele crente egoísta, que se para ele tiver bom, irmãos, o resto que se vire. Se ele estiver bem, ele não tem problema, né, em ver o irmão sofrendo, em ver o irmão angustiado. Ele precisa estar bem. Se ele está bem, irmão, cada um por si, Deus por todos. É aquele que pensa assim: cada um por si, Deus por todos. Não, irmãos. Deus te chamou e Deus te estabeleceu no reino dele, para que você se compadeça do seu irmão, que está passando por um momento difícil, por um momento de luta, por um momento de tempestade. É neste momento que Deus quer que você produza os frutos a qual você foi chamado. Chorar com o que chora e se alegrar com aquele que se alegra. É neste momento que nós devemos empenhar a nossa força e exercer o amor para o próximo. Por isso que Jesus ele foi muito bem claro, que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Uma outra forma do crente ser infrutífero, irmãos, é quando o crente não ora. É uma forma do crente ele ser infrutífero para a obra de Deus. Não tem como, irmãos, você aceitar Jesus, você dizer que tem comunhão com Deus, se você não ora. E olha que eu não estou falando nem de orar, né, de joelhos, como muitos pensam. Não, é de ter uma vida de oração. Talvez hoje você não teve tempo de orar nem um minuto de joelho, se bem que com a quarentena está dando bastante tempo, né? Mas vamos supor que você não teve tempo de orar um minuto de joelho, mas você não deixou de ficar um minuto sem falar com Deus, seja no seu carro, seja as irmãs lavando a sua louça, seja as irmãs lá limpando o banheiro, limpando a casa, mas você neste dia falou com Deus. Tem cristão, irmão, que infelizmente ele só ora quando o problema chega.
E quando o problema chega ainda, ele pede para os outros orar para ele. Ele vai atrás de alguém para orar para ele, porque ele não consegue, ele não tem relacionamento com Deus. Ele não consegue dobrar os seus joelhos no dia da angústia, no dia da dificuldade e falar com Deus. Uma outra forma de sermos infrutíferos, irmãos, é quando nós não evangelizamos. Deus nos chamou para que nós fizéssemos o ID e pregássemos o evangelho. Deus estabeleceu o seu reino na terra como uma grande comitiva de evangelização de pessoas. E é muito triste quando você vê um cristão que ele não evangeliza ninguém. Você pergunta: quantas almas você ganhou para Cristo este ano? Faça essa pergunta para você: quantas almas você ganhou para Cristo este ano? E quando eu digo isso, não é nem na igreja que você congrega. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes no seu trabalho tem lá uma pessoa que está passando por uma dificuldade, passando por um problema, e você ali começa a evangelizar aquela pessoa, e aquilo ali entra no coração, e daí daqui um tempo ela chega e fala: fui numa igreja perto da minha casa, e eu aceitei Jesus. O que você fez? Você evangelizou, lançou a semente, e através da semente que você lançou, o Espírito Santo fez a obra, e você pode se considerar um pescador deste reino do Senhor. Você ganhou uma alma para Jesus. Ou talvez aquela pessoa que você evangelizou, talvez aqui com os irmãos já deve ter acontecido. Já aconteceu de evangelizar a pessoa 3 anos atrás, e um belo dia você encontrar com a pessoa. Tem um amigo, o nosso irmão Rocha, irmãos, ele trabalhou com a gente, que evangelizaram ele depois de muito tempo. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Por quê? Porque alguém um dia lançou a semente. Quando ele chegava e falava as besteiras, nós já chegávamos e já corrigia ele com a palavra de Deus. E aquilo ali começou a produzir o quê? Começou a produzir um efeito, começou a produzir algo dentro dele, até que um dia ele encontrou uma igreja, entrou, e tudo aquilo fez sentido na sua vida, e hoje ele faz a mesma coisa com que faziam com ele. Ele é um salteador do inferno. Ele vai no mundo das trevas e arrebata as almas que estão lá, pregando o evangelho do Senhor e ganhando elas para o reino dos céus. Nós não podemos deixar de evangelizar. Nós também somos infrutíferos, irmãos, quando nós não participamos da vida da igreja. É interessante, irmãos, porque a igreja, ela é um lugar de comunhão. A igreja, ela é um lugar de unidade. E sendo a casa do Pai, vou fazer uma analogia aqui com os irmãos. Imagine uma casa que tem muitos irmãos. Vamos colocar aí 6 irmãos. Imagine que tenha um irmão que não participe da vida da casa. Vocês já observaram isso? Tem aquele irmão que ele não participa da vida da casa. Ele não sabe nem onde o pai trabalha. Você pergunta assim para ele: qual que é a profissão do seu pai? Não sabe. Ele não sabe de nada da casa dele. O que sua mãe faz? Não sabe. Ela trabalha numa loja lá. Que loja? Eu cansei de ver isso, A pessoa não sabe. Por quê? Porque ela não participa da vida da família. Quantos anos tem seu irmão? Não sei. Que mês que ele faz aniversário? Não sei. Você está identificando algum, É o crente, irmão, que ele não participa da vida cotidiana da igreja. Ele não se envolve com nada, não faz, Está sempre, tem aquele crente que até fala assim: não, irmão, eu gosto de ir, eu vou lá, assisto e vou para minha casa, frequento culto, falo com Deus e já pego e saio para minha casa. Não, irmãos. O crente, ele deve o quê? Se envolver e se deixar ser envolvido pela congregação a qual ele frequenta, pelo lugar em qual ele está no momento, membrado, porque isso faz bem. Afinal de contas, nós não somos aqui simplesmente uma agremiação, não, mas nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, onde Ele é a cabeça e cada um de nós somos os membros. Então, se somos os membros, cada um de você membro é importante para a atividade da igreja. Cada um. Irmão, só quem é pastor sabe. Às vezes tem irmão que acha que não faz falta, mas você faz muita falta. Quando a gente olha, Paulo, quem é pastor, a gente olha assim, a gente vê e fala: o irmão não veio, o irmão não está, o irmão não está envolvido nas tarefas, o irmão não participa do departamento.
E a gente nota, e a gente sente, porque nós precisamos produzir frutos na congregação em que nós estamos. Como? Participando, irmãos, da vida da igreja, do cotidiano da igreja, né? Até para você o quê? Estar no meio do rebanho, né? Porque se um dia você estiver fraco, né, de repente tem alguém no seu lado que vai o quê? Te levantar. Quer ver? Os irmãos têm tempo de igreja. Você já percebeu que de repente alguém parou de vir na igreja? E para notar, demorou para alguém notar, e falou: fulano de tal parou de vir. Por quê? Porque a pessoa não participava. Então, como ela não participava de nada, fica difícil até. E depois, quando você vai encontrar a pessoa, que você encontra a pessoa na rua e vai falar com a pessoa, ela ainda fala assim: mas ninguém me notava. Não é que ninguém te notava, é que você não participava de nada. Então, ficava difícil de te ver. Mas quando você participa, fica fácil. Ó, o irmão hoje está meio triste. E a gente percebe: ó, o irmão hoje não está bem. O irmão hoje está com algum problema. Daí você chega, faz aquela brincadeira, o irmão já se abre. Daí você já conversa, já fala, né? As coisas vão melhorando, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. Então você que é membro, você que foi lavado, remido no sangue de Jesus, você precisa participar da vida da igreja. Até mesmo porque, irmãos, nós ficamos infrutíferos quando deixamos de ter comunhão com a igreja, né? Deixamos de estar junto com os irmãos, né? De gostar de estar junto. Um dos grandes problemas e que as pessoas acabam se desviando e acabam deixando a igreja é quando ela já não sente mais falta de estar junto. Ela perdeu o senso de comunhão, o senso de unidade. E isso é muito perigoso. Nós precisamos produzir o fruto da comunhão, um falar com o outro, um estar alinhado com o outro, saber, né, das necessidades do outro, ver que um irmão não está bem naquele dia, chegar para ele e falar: irmão, tem uma palavra de Deus para a sua vida, esse problema, não sei o que você está passando, vai passar, Deus vai se manifestar, a porta vai se abrir e o inferno vai ser derrotado em nome de Jesus. Pronto, o irmão já vai embora com outro ânimo, já sai da igreja contente, fala: o irmão Osias me notou hoje, eu estava ali, Deus usou o irmão Osias, né? Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Quantas vezes, né, a gente chegou na igreja com um problema enorme, alguém chegou e falou: você está bem, pastor? Só de falar isso daí, você fala assim: alguém está me notando. Você já: estou bem, graças a Deus. Ô pastor, então tá bom, vou orar para o pastor. Irmão, falou isso, nós já ganhou a noite já. Falou: oh, Deus, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo. Então nós precisamos, irmãos, participar, ter vida de comunhão com a igreja. Até mesmo porque em Hebreus 10, 25, a Bíblia vai falar assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Portanto, somos infrutíferos, irmãos, quando nós perdemos a comunhão com o nosso irmão. Talvez você tenha uma personalidade, tem pessoas que têm uma personalidade que não gosta de se envolver, que é mais fechado. Mas mesmo assim você precisa vencer isso, você precisa se envolver, você precisa ter relacionamentos. Afinal de contas, o homem é um ser social, né? E o homem precisa ter relacionamento. Nessa quarentena aí, eu não sei se alguém ficou em casa há muito tempo, talvez você que está me assistindo, ou alguém dos irmãos que esteja aqui, chega uma hora que você não aguenta mais. Por quê? Porque você precisa conversar com alguém diferente, você precisa ouvir um assunto diferente, você precisa olhar no rosto de alguém. O celular que nós usamos, que nós falamos, ele já não serve mais para nada, porque nós precisamos ter um contato físico, olhar, sentir sentir o calor humano. Então nós precisamos desenvolver a comunhão com os irmãos da igreja. Nós precisamos produzir o fruto da comunhão. Nós somos infrutíferos, irmãos, quando nós deixamos de contribuir na casa de Deus. Nós precisamos contribuir de alguma forma com a casa de Deus. Nós estávamos conversando, eu não me lembro com quem que foi, mas nós estávamos conversando, foi ontem na escola da Itati. Tem pessoas que elas não contribuem, irmãos, absolutamente com nada. E quando eu estou dizendo aqui em contribuir, não é oferta, não é dízimo, não. Vamos lá dar um exemplo. Eu já vivenciei isso.
Tem um irmão na igreja, talvez ele é serralheiro, sei lá, serralheiro. Irmão, precisa de um vitrô na igreja, o irmão ele não se coloca à disposição, nem para dar um orçamento mais em conta. Às vezes ele quer correr. Nós deixamos de ser produtivos, irmãos, de produzir bons frutos, quando nós não contribuímos na casa de Deus. Quer ver uma outra coisa que nós deixamos de ser frutíferos? Quando nós vemos uma necessidade, irmão, na casa de Deus, né? Você vê lá que o banco está quebrado, você sabe arrumar o banco, você passa pelo banco, alguém vai ver, alguém arruma. Você está sendo o quê? Infrutífero. Eu me lembro quando eu trabalhava, né? Eu passava, aquilo me deixava muito triste. Eu passava no corredor da loja, às vezes eu via um papel no chão, passou uns 30 vendedores em cima do papel, irmão, nenhum pegou o papel, e aquilo me deixava. Daí eu passava, pegava o papel, jogava no lixo. O que eles estavam sendo, irmão? Eles estavam sendo infrutíferos com a empresa a qual eles estavam trabalhando. E nós não podemos ser infrutíferos com a casa do Senhor. Talvez você viu lá, né? Porque às vezes falar é fácil, né? Ah, o irmão que cuida da limpeza do vidro aqui não limpou aquele vidro, ó, tá tudo manchado. Mas irmão, o que custa? Você vai lá no banheiro, pega um papelzinho seco, um molhado, você vai lá, você contribui com a casa de Deus, você passa o paninho, você olha e fala: tomara que a irmã note que eu ajudei ela a limpar, né? Alguém vai notar, se não notar, Deus viu. Fica tranquilo, irmão, mas nós precisamos o quê? Produzir. Quando você vê alguma necessidade, irmãos, na igreja em que você está, na igreja em que você congrega, não passe com aquele olhar, outro vai ver e vai fazer. Não, faça você, contribua na casa de Deus. Se a casa é do Pai, ela também é sua, em nome de Jesus. E se ela é sua, ela merece uma contribuição sua, ela merece um cuidado seu, ela merece que você zele por ela, ela merece que você cuide dela e dedique um tempo da sua vida nela. Como é gostoso, né? Quando nós fazemos alguma coisa na casa de Deus. Hoje mesmo o meu cunhado me ligou, falou cedo, falou: olha, vai fazer aqui o quarto ali para colocar os instrumentos. Eu já levantei cedo, vim aqui, abri para ele, ele fez. Quando foi final do dia, eu vi que precisava limpar para a gente fazer o culto, né? Eu coloquei no grupo, 2 irmãos já chegou aqui, e eu não tive nem tempo de mandar avisando os irmãos que não precisava vir mais ninguém, né? Mas 2 irmãos já chegou. Depois alguns irmãos começaram a perguntar se precisava. Como eu não respondi, eu acho que os irmãos entenderam que não precisava, né? Mas daí veio o Rafael, veio o irmão Zé aqui, né? Passou pano, limpou rapidinho, fomos embora contente, voltamos aqui cultuar, e o nome de Deus vai sendo o quê? Glorificado. E a sala está prontinha ali, irmãos, faltando alguns detalhes, né? Para a gente desocupar outra sala, para guardar os instrumentos ali, né? E a igreja ela vai crescendo, e a igreja vai solidificando em nome de Jesus, né? O crente, irmãos, é infrutífero quando ele está na carne. Quando que eu sou infrutífero, pastor? Quando eu, Patrício, estou o quê? Na carne. Olha o que fala Romanos 8:8. Abra sua Bíblia em Romanos 8:8. Vai dizer assim, ó: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, estar na carne, irmãos, o que é estar na carne, né? É estar com o coração, né? E os seus desejos nas coisas que são o quê? Do mundo. É deixar a natureza pecaminosa que há dentro de nós sair para fora, sobressair. Então aqueles que estão na carne, estes não conseguem agradar a Deus. E um dos propósitos do jejum, os irmãos sabem qual que é um dos propósitos do jejum, irmãos? Né? Depois nós vamos trazer um estudo sobre jejum. Um dos maiores propósitos do jejum é treinar exatamente o quê? A carne. Sabia? Imagina, irmão, você com fome, morrendo de fome. Quem que pede a comida, irmão? É a carne, não é? Daí você... Quem conhece aquele lanche, né, que fala podrão? Quem conhece? Aquele churrasquinho aqui, fala churrasquinho à grega, né? Que é aquele que fica girando lá, a carne lá, ele vem, corta, coloca aquela carne dentro do pão. Ó, os irmãos que estão aqui já estão tudo com fome, ó. Daí você fala, coloca queijo, ele coloca, daí fica aquele negócio desse tamanho assim, cheio de óleo caindo, né? Irmão, aquilo lá atiça, né? O desejo mais primitivo carnal do homem, que é o qual? A fome. Esse é o desejo mais primitivo
do homem? A fome. Quando você jejua, você treina exatamente o que? A sua carne. Para quando você sentir vontade de pecar, você ter a sua carne bem o que? Treinada. É uma forma de você treinar a sua carne, controlar ela e deixar que o seu espírito, por isso daí que o jejum ele é acompanhado o quê? De oração e meditação na palavra de Deus, para você fortalecer quem? O espírito. Vai falar que nesse tempo de quarentena você não está assaltando a sua geladeira. Coloca um jejum lá para você ver. Você vai ter que treinar muito, irmão, a sua carne, tá? Também, irmãos, por isso que Gálatas, vai dizer, Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque se você andar em espírito, você não cumpre o desejo, ou seja, a vontade da carne. Qual que é o desejo de Deus para a sua igreja, irmãos? O desejo de Deus para nós é que nós sejamos o quê? Frutíferos. Quando nós estamos ligados no trono da graça, quando nós estamos ligados em Cristo, naturalmente nós vamos ser frutíferos. E olha o que a Bíblia diz em Salmos de número 92, Levi, verso número 12 a 14. Ele diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Por quê, irmãos? Porque Deus se alegra em ver o cristão produzindo o quê? Bons frutos. Ou seja, Deus se alegra em ver o crente fazendo exatamente aquilo pelo qual ele foi chamado. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e faça o quê? Dê fruto. Então qual que é a alegria de Deus? É quando Ele nos vê dando frutos. Quer ver? Deus é pai, nós somos filhos. Qual que é a alegria de um pai? Quando o seu filho começa a dar frutos. Que você vê que toda aquela educação que você deu, né, a escola que você deu, né, os princípios que você deu, você começa a ver ali o seu filho o quê? Desenvolver e começa a dar frutos. Né? Já pensou, quem tem um filho que está próximo aí de completar aí 18 anos, sei lá, 16 anos, 17 anos, que o filho chega e fala, pai, arrumei um emprego, agora eu sou menor aprendiz. Você fala, meu Deus, ele está dando bons frutos. Eu sempre fui trabalhador, ensinei ele, e o pai se alegra. Ei, Deus se alegra quando ele vê você produzindo bons frutos. Ele é pai, ele sorri, e ele abre o coração, e ele fica contente demais quando nós produzimos os frutos pelo qual nós fomos chamados para produzir. Porque ele nos escolheu e nos nomeou para que nós dessemos fruto. Ou seja, ele deu uma ordem para nós, irmãos: sejam frutíferos. O crente frutífero, irmãos, é aquele que faz tudo para a glória de Deus. O verdadeiro crente frutífero é aquele que faz não esperando nada do homem. Até porque se tem alguém que tem que reconhecer nós, é Deus. Do homem, muitas vezes o homem pode falhar. Eu digo sempre aos irmãos, às vezes os irmãos vão ajudar, e às vezes eu vou falhar em observar. Mas fica tranquilo, se eu falhar, o Deus que você serve, Ele não falha em ver os frutos que você tem produzido em nome de Jesus. Ele conhece cada fruto, e Ele sabe exatamente todos os frutos que nós temos produzido. Por isso que o crente frutífero, ele coopera na obra de Deus com seus talentos. Se o crente infrutífero, ele não coopera na obra de Deus, o crente frutífero, ele faz exatamente o contrário. Ele coopera na obra de Deus com os talentos que Deus deu a ele. Se Deus deu o talento dele de limpeza, né, que tem pessoas que gostam, né, quando ele chega na casa de Deus, que ele vê alguma coisa fora do lugar, ele faz igual, ou ela faz igualzinho faz na casa dela. Vai lá, pega um paninho, limpa, arruma e deixa bonitinho. Por quê? Porque usa os talentos que Deus deu em prol da obra, em prol da congregação que está. Trabalha, né, para a edificação do corpo de Cristo. Quem foi lavado e remido, e quem é frutífero, irmãos,
ele trabalha para edificar o corpo de Cristo. O que significa isso? Não trabalha para desconstruir. Imagine alguém edificando, né? Um pedreiro levantando uma parede. Então, se tem alguém ajudando a edificar, ele vai o quê? Vai dando a massa, vai dando tijolo, vai fazendo mais massa. Por quê? Porque ele está cooperando para a edificação. Já pensou se tem lá um servente pedreiro? O pedreiro está fazendo. Daí ele pega o tijolo, em vez de entregar para o pedreiro, ele joga na frente do pedreiro, o tijolo cai, quebra. O pedreiro olha, fica bravo. Daí ele pega e faz massa tudo errado. Às vezes, irmãos, né, tem pessoas que eles não cooperam para a edificação do corpo de Cristo. Isso é um perigo muito grande. O crente frutífero, irmão, ele é voluntário na casa de Deus para qualquer trabalho, né? A pessoa, às vezes tem obreiro que ele não gosta de executar certo serviço. O obreiro, irmão, aquele que é frutífero, se hoje é para olhar carro, ele olha carro. Se hoje é para ficar no banheiro, ele fica no banheiro. Se hoje é para servir água, ele serve água. Se hoje é para ficar lá em cima do data show, você chama ele, ele fica. Por quê? Ele coopera em todas as áreas no corpo de Cristo, né? Ou seja, o crente frutífero é exatamente o contrário do infrutífero. Ele ora, ele evangeliza e ele sempre se coloca na brecha para Deus usá-lo, tá? Por isso que Jeremias 17, irmãos, versos 7 e 8, Levi. Jeremias 17, verso número 7 e 8, vai dizer assim, ó: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Esse é o crente, irmãos, que confia em Deus e que coloca toda a sua esperança no Senhor, né? Então, irmãos, mesmo em tempo de sequidão, Jeremias vai dizer, mesmo no tempo de sequidão, em nome de Jesus, você não deixará de dar fruto. Mesmo com a terra seca, nós vamos continuar dando os nossos frutos. Mesmo com tudo parado, Deus vai nos sustentar, vai nos regar, e nós continuaremos produzindo os frutos para qual nós fomos chamados em nome de Jesus. Você não vai morrer nessa situação, você não vai secar nessa situação, porque você será regado pelas mãos do Altíssimo e dará o seu fruto na estação certa. Tem alguns crentes, irmãos, que são consumidores. Mas diga aí na sua casa assim, ó: eu não fui chamado para ser consumidor. Eu fui chamado para ser cooperador. Tem alguns, irmãos, que eles são somente consumidores. Querem usufruir de tudo que o reino nos dá, mas não querem cooperar com o reino. Ou seja, são aqueles que não produzem frutos. Então eu te convido esta noite a se colocar à disposição de Deus, para Ele te usar, para Ele usar a sua vida, porque eu quero profetizar sobre a sua vida que a primavera vai chegar em nome de Jesus. O tempo da bonança vai chegar, o tempo que Deus se levantará a seu favor vai chegar, e basta para Ele falar somente chega, mar acalma, e tudo volta ao curso normal. O problema é que muitas pessoas não dão frutos, irmão. Nós já estamos terminando, porque para gerar frutos, aprenda isso, para gerar frutos é necessário o quê? Morrer. Para gerar frutos, a gente precisa morrer. Olha o que Jesus diz em João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. O que Jesus está querendo dizer, irmãos? Se eu estiver na vaidade do meu eu, Deus não pode o quê? Agir. Mas se eu morrer para o meu eu, Deus começa o quê? Agir na minha vida. E Deus agindo na minha vida, eu começo a produzir o quê? Frutos. O problema é que muitas pessoas não produzem frutos justamente porque elas não querem o quê?
morrer. Querem continuar sendo elas mesmas. Querem continuar cheia das suas convicções, cheia das suas verdades, cheia do seu egocentrismo, olhando somente para si mesmo. Mas para nós gerarmos frutos, nós precisamos morrer para as nossas vaidades, morrer para o nosso orgulho, para a nossa soberba, para o nosso desejo de querer aparecer, né? Tem gente, irmão, que até trabalha, mas não produz fruto. Por quê? Porque o trabalho é feito com desejo do quê? De aparecer. E daí trabalha, mas não produz fruto. Você olha e fala, mas como trabalha? Mas não produz fruto. Por quê? Porque o trabalho, a motivação do trabalho é o desejo de aparecer. Mas faça uma experiência. Se você morrer para este seu desejo de querer aparecer, você vai começar a dar muito fruto. Porque daí tudo que você fizer será feito para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso que Provérbios vai dizer assim, ó: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, o sábio é. Se você morrer, Deus vai exatamente fazer o quê? Te usar. E se Deus te usar, o fruto que você tem vai mostrar o quê? Que a sua árvore tem vida. Não é aquela árvore morta, não é aquela árvore que não produz frutos. Se você der fruto, você mostra que você tem vida. E vida espiritual produz muito fruto. Romanos 7:4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos o quê? Frutos para ele. Então ele ressuscitou dentre os mortos, nos escolheu, nos lavou, nos purificou, nos chamou, a fim de um propósito. Qual o propósito? Que nós possamos dar frutos para ele. Concluindo, irmãos, Deus quer que nós andemos dignamente diante dele, lhe agradando em tudo e frutificando em todas boas obras. Colossenses 1:10. Olha o que a Bíblia diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo daquilo que Deus espera do crente, dos filhos dele. Agora faça uma análise comigo. Israel conheceu Davi por causa do que, irmãos? Das suas obras, né? Não cantava assim: Saul matou 10.000, mas Davi matou os milhares. E até hoje, se você for em Israel e perguntar qual que é o maior rei que vocês tiveram, eles vão falar Davi. Por quê? Davi ficou conhecido pelas suas obras. Vamos lá? Os judeus conheceram João Batista por causa do que, irmãos? Das suas obras, né? Vamos mais à frente um pouquinho, né? Nós do primeiro século, né, conhecemos este mesmo que falou em Colossenses, Paulo, por causa do que, irmãos? Por causa das suas obras. Há quem diga que Paulo é um dos bandeirantes do cristianismo, um dos bandeirantes do evangelho, da teologia do evangelho. Então o que eu desejo? Eu desejo a você que ouviu esse estudo, que o mundo possa conhecer você através das suas boas obras. Que a cidade de Piracicaba possa conhecer cada um de nós através das nossas boas obras. E que se cumpra aquilo que diz em Mateus 5, verso de número 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial que está aí no céu. Então o que tem que acontecer, irmãos? O mundo tem que olhar as nossas boas obras, a fim de que calados nós, o mundo reconheça em nós estas obras, a fim de que o mundo glorifique o nosso Pai Celestial que está no céu. Por causa exatamente o que? Da sua boa obra. Por causa dos seus frutos.
Que nós possamos, irmãos, entender. E que nós possamos ser crentes frutíferos na obra do Senhor. Cada um de nós sabemos o momento em que vivemos. Cada um de nós sabemos como nós estamos. E cada um de nós, irmãos, sabe a área que nós precisamos melhorar. Talvez eu evangelize demais, mas eu oro pouco. Talvez eu oro muito, mas não evangelizo ninguém. Talvez eu estude muito a palavra, mas não ajudo nenhum irmão. E nós precisamos encontrar o que? O equilíbrio. E nós precisamos produzir bons frutos. Não é um bom fruto, né? Deus te chamou para que você produza bons frutos. Então Deus espera da igreja aqui do Jupiá, Deus espera de você que vai me assistir, que está me assistindo, que você seja uma árvore que produza para a casa do Senhor bons frutos. Eu gostaria neste momento de orar com você. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui que fiquem de pé. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria e entendimento, para que você possa produzir bons frutos na obra do Senhor, e que você possa ser reconhecido por esses frutos. Que gostoso que é, irmãos. Eu fico muito feliz quando eu vou em algum lugar e alguém elogia algum irmão que eu pastoreio, né? Eu falo assim: esse irmão está dando bom fruto, né? Eu passo em algum lugar e falo: irmão, pastor, você tem um rapaz lá, você tem uma irmã lá, que bênção. Daí eu falo: glória a Deus, esse irmão. Agora triste é, irmão, quando você vai num lugar que alguém fala: pastor, fulano que tal congrega com o pastor? Fala: congrega, irmão. Daí esse irmão produz maus frutos. Aí você fica numa saia curta, né? Mas que nós possamos, irmãos, entender esta palavra, que nós possamos olhar para dentro de nós. A palavra de Deus, ela serve para que nós olhemos para nós, façamos uma reflexão e possamos olhar para aquilo que está errado dentro de nós, e para que nós possamos o quê? Nos corrigir. Porque se nós nos corrigirmos, Deus irá nos usar. E se Deus nos usar, nós seremos reconhecidos pelos frutos que nós estamos dando. Eu gostaria de orar por você neste momento, e também você que trouxe a sua oferta. Eu gostaria de já, neste momento, orar por você, abençoar a sua vida. Você que trouxe a sua oferta, se tiver algum irmão que trouxe o seu dízimo, eu gostaria de abençoar a sua vida. Aqui está a irmã Valdívia, que veio agora à tarde aqui me entregar o dízimo. Eu quero abençoar também a vida da irmã Valdívia, já orei por ela. E cada um dos irmãos que estão aqui, você que está na sua casa, que também já entregou, você que está aí, que está talvez juntando aí uma oferta para trazer, que eu quero orar por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Logo após, o irmão Levi vai descer aqui com a salva, recolhendo as ofertas da casa do Senhor. E eu quero abençoar você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, a tua palavra foi ministrada essa noite, Senhor. E nós, Senhor, meu Deus e meu Pai, fomos admoestados sobre os dois tipos de árvore: a árvore boa e a árvore má. A árvore, Senhor, que produz bons frutos, Senhor, para a tua casa, para o teu reino. E a árvore que produz maus frutos. Senhor, que nós possamos, Senhor, olhar para dentro de nós, e que nós possamos ver, Senhor, os frutos que estamos produzindo. Que nós possamos fazer, Senhor, uma retrospecção, Senhor, em nós. E possamos, Senhor, nos conflitar com essa palavra. E que possamos, Senhor, nos colocar à tua disposição, para que possamos ser uma carta viva e aberta diante dessa sociedade a qual nós vivemos. Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. E que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, produzir frutos, Senhor, no bairro em que nós moramos. Produzir frutos, ó Pai querido, aonde nós trabalhamos. Produzir frutos dentro da nossa casa. Produzir frutos da tua casa. Para que o teu nome seja reconhecido, ó Pai querido, através de nós. Para que a tua luz resplandeça em nós, a fim de todos quanto olharem para nós, possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, reconhecer que há em nós o teu Espírito Santo, e reconhecer, Senhor, que nós produzimos frutos para o teu reino. Também eu apresento a ti, Senhor, o dízimo dos teus filhos. Apresento a ti a oferta de cada um dos seus. E peço que o Senhor venha receber, ó Pai querido, cada uma delas.
E que o Senhor possa abençoar o celeiro dos teus filhos. Que o Senhor possa, ó Pai querido, abrir portas, ó Pai, para os teus filhos. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus e meu Pai, abençoar de uma forma especial a vida financeira de cada um dos seus. Porque o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. E o Senhor pode abrir portas, ó Pai querido, em meio à tempestade. O Senhor pode abrir portas, ó Pai querido, em meio ao deserto. Porque o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus que opera maravilhas. E o Senhor é Deus que faz, ó Pai querido, coisas acontecerem aonde menos se espera. O Senhor, ó Pai querido, é um Deus que pode abençoar, Senhor, por cima, quando todos pensam que a bênção virá por baixo. O Senhor pode abençoar do lado direito, quando todos acham que a bênção virá do lado esquerdo. O Senhor pode nos abençoar de frente, quando todos acham que a bênção vem por trás. Porque o Senhor é Deus que opera e faz conforme apraz o teu coração. Senhor, neste momento, ó Pai, eu entrego a Ti todos os Teus filhos, Senhor, todos os membros desta casa, Senhor, todos os irmãos, Senhor, que trabalham registrado, todos aqueles, ó Pai querido, que têm, Senhor, os seus negócios, todos aqueles que são profissionais liberais, Senhor, toma conta de cada um deles. Senhor, multiplica no celeiro dos Teus filhos, e que o Senhor possa surpreendê-los esta semana ainda. Assim eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus aos irmãos. Eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que assistiram ou vão ainda assistir este culto, a hora que você for assistir. Agradecer aos irmãos que aqui estão adorando ao Senhor. Quinta-feira nós estamos normalmente aqui a partir das 7h30, glorificando o nome santo do Senhor. Estaremos aqui com o culto da vitória, né? Porque Deus tem para nós vitória. Quantos creem que Deus tem para nós vitória? Deus tem para você, irmão, vitória. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Talvez você está aí triste, desesperado, mas fica tranquilo em nome de Jesus. Quando a tempestade passar, você vai ver que era uma forma de Deus mostrar para você que Ele ia te dar vitória. A vitória vai chegar, a bonança vai chegar, o tempo mau já está indo embora. E eu quero profetizar sobre a sua vida que a bênção de Deus, ela vai chegar até a tua casa. Você não vai precisar correr atrás de nada, você não vai precisar ir atrás de ninguém, mas a bênção do Senhor, ela vai te acompanhar, e você irá testemunhar, em nome de Jesus, os feitos de Deus sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os teus negócios. Marca este dia, escreve essa palavra nas tábuas do teu coração, que Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora para todos sempre. Digamos todos juntos, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.